As pessoas, elas reclamam pra mim, Elsen, justamente assim. Cara, eu não consigo ficar estudando. Eu sento pra ler uma coisa e eu não consigo lembrar. Se eu leio, parece que eu esqueço o parágrafo logo adiante. E por que eu tô colocando essa pergunta pra você? Porque eu acredito que existem formas de estudar. Eu te confesso, eu não consigo ensinar as pessoas a estudar. Eu consigo falar pra elas o que funciona comigo. Algumas coisas que funcionam comigo. Agora, eu percebo que você conseguir estudar é uma questão também de neurociência, à medida que, se você segue o que é o fluxo fisiológico do cérebro, você vai ter uma facilitação. Não é que vai ficar fácil, é que você vai ter pelo menos um caminho. E que não é só uma forma pedagógica, é uma forma de progressão, é que nem uma carga, né? E aí o que eu explico para os meninos? Falo, olha, dentro das poucas coisas que eu posso falar para eles, olha, você não vai acordar amanhã e vai estudar 16 horas, né? Porque você não vai conseguir. É a mesma coisa que falar para um sujeito que está entrando na academia fazer supino com 350 quilos. Né? O agachamento com 290, né? Com um pé só. Né? Não vai, ele é um esforço também. Isso que você fala sobre esforço, sobre a situação desconfortável, sobre o estressante, isso é válido para o aprendizado? É bacana porque sempre quando a gente vai falar sobre estudo, o exercício físico é um paralelo que é quase perfeito. É mesmo? Metaforicamente falando, um cérebro é muito parecido com um músculo. Porque quando mais você exercita, mais ele fica bom e eficaz, tanto em gasto metabólico, quanto em uso, quanto em tempo de uso, quanto em eficácia de uso e tudo mais. E eu costumo falar, quando você vai ver a galera do bodybuilder falando, né, do pessoal que quer usar hormônio e às vezes nem treina direito e acha que o hormônio vai resolver. Cara, não é assim que funciona. Você tem que ter toda uma base, tem que ter massa muscular, você tem que ter... você já tem que ter rotina de treino, tem que ter hábitos saudáveis. Senão você vai usar hormônio, vai virar aquele braço mortadelão, grandão lá, que você não é. Se ferrar toda a sua saúde, ter todos os colaterais. Aí você vai lá pro Muse, resolveu as picas que gerou no teu corpo lá, porque você não tinha nem... Então o que acontece? Vira um urologista do exercício. Você resolveu as picas que o caboclo inventou. Então o que acontece, cara? Quando vem me perguntar de estudo, cara, Eslen, é umas perguntas que às vezes eu recebo, cara, que eu fico pensando, essa pessoa tá errada em múltiplas camadas que eu nem sei como que eu começo a responder ela. Como que eu aprendo mais? Cara, primeiro, você tem que ter uma base para florescer um bom estudante, que é o quê? Você ter alerta. Não existe cérebro que aprende sem alerta. O aprendizado depende de alerta. É a base, é a terra. É tipo, você quer plantar um pé de limão, um pé de laranja, você tem que ter uma terra possível ali. E essa terra é o alerta. Depois que você tiver isso, aí você tem que ter um ambiente favorável, um lugar que você tenha silêncio, uma estratégia de estudo, o que você vai estudar. E principalmente, cara, motivação. Você ter o estudo, e é isso que eu ensino na aula, você ter o estudo atrelado a uma recompensa. Isso ajuda você a ter motivação para estudar. Então, o que você vai ganhar estudando? E medo. Medo? Medo. Você tem que ter medo, cara. Medo do quê? Como é que você não tem medo? Medo Como é que o Paulo, que é um... sucesso. De bombar na prova? Ou de fazer cagada com os pacientes, não tratar direito alguém, não conseguir evoluir, outros canais do carro do meu pai de estragar lá na puta que pariu e não sei o que fazer. Não sabe o que arrumar. Outros podcasts atropelar o teu porque as edição tá ruim. Tem que ter medo, cara.